Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. A nossa convidada de hoje é Cristina Santiago. Ela é mestre e doutora em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, é docente e membro do Núcleo Docente Estruturante NDE, do curso de fisioterapia da Unifor, e também membro do Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição. A Cristina desenvolveu pesquisa durante o doutorado, que ela terminou agora em março desse ano, bem quentinha, bem recente, sobre gordofobia na percepção de estudantes em formação de escolas profissionalizantes e universitárias da área da saúde. Nesta pesquisa, ela foi orientada pelo professor Dr. Antônio Augusto Ferreira Carioca e ela realiza estudos sobre o corpo gordo. A gordofobia, portanto, gente, é o nosso tema de hoje. Bem-vinda, Cristina, como é que você está? Tudo ótimo, Helena. É um prazer fazer parte aqui do podcast da Rebraus. E eu fiquei muito feliz com o convite, né? De estar aqui presente, estar aqui Hum, com você. Sou muito grata por esse momento. A gente agradece a você concordar em vir, né? E assim, nós estamos assim, tentando. Às vezes a pessoa fala letramento em saúde de uma maneira direta, né? E outras vezes, indiretamente, tudo está ligado ao letramento em saúde quando você pensa em promover a equidade no atendimento, né? Com Então, nós certeza. tivemos os nossos dois últimos episódios, foi sobre a LGBT+, fobia, que no caso, ele especificamente, ele focou na saúde, né, da população LGBT+, e hoje nós estamos aqui focando na gordofobia. Então, são aspectos muito relevantes do nosso cotidiano, que acho que é muito importante para os nossos ouvintes são profissionais e estudantes da área da saúde, gestores da área da saúde, então acho que é um tema bem, bem interessante mesmo. Então, Cristina, para a gente iniciar a nossa conversa, primeiramente vamos compreender o que é gordofobia? Diz aí para a Ah, tá. gente. Vamos sim. Helena, gordofobia, eu acho que é uma temática que está sendo um pouco mais falada até nos últimos tempos. Isso é bom, porque antes, quando a gente falava gordo, a gente sempre remetia como se fosse para os outros algo, um motivo de chacota, né? Algo depreciativo. E é uma questão que a gente tem que realmente trabalhar. Então, quando a gente pensa em gordofobia, a gente pensa em uma discriminação, um preconceito, que vai levar, por consequência, à exclusão social, né? E aí essa exclusão social, ela vem em decorrência justamente do peso do indivíduo. E isso, essa exclusão, ela vai negar muitas vezes o acesso às coisas básicas. E aí quando a gente pensa nesse acesso, uma das coisas básicas que a gente tem é o acesso à saúde, né? E aí a gente entra numa temática, pensando um pouco mais nessa gordofobia, a gente pensa na estigmatização desse corpo gordo, porque a gente sabe que isso é um preconceito que é estrutural e é cultural, e a gente fala que isso é milenar, né, na construção aí da nossa história, e que ela é transmitida e é presente nos diversos espaços que a gente encontra, sejam eles espaços públicos, privados, e a gente vai para hospitais, para clínicas, e vamos mais além, para espaços de lazer, para até mesmo na questão empregatícia. Então a gente vê que isso normalmente vai resultar na desvalorização e na humilhação dessas pessoas que são gordas. No gordo de um modo geral, né? Então a gente já vê que isso é um conceito, o próprio gordo já é trazido realmente como esse conceito bem mais depreciativo. E assim, acho que muitos também se sentem depreciados, autodepreciados, né? Você sabe, Certeza. Cristina, eu estava aqui pensando, uma vez eu estava conversando com um rapaz surdo, e aí a gente fica com aquele jeito cheio de dedo, né? Eu vou falar que ele é surdo, como é que é? Ele vai se ofender? Então, na época, eu falei para ele, então, você como deficiente auditivo, eu estava até num ambiente público de entrevista. Aí ele falou para mim, professora, deixa eu só lhe corrigir, eu não sou deficiente auditivo, eu sou surdo. Nós temos uma Isso. identidade, a identidade surdo. Então a senhora pode dizer surdo, ele falou para mim. Nós não temos muito isso com a pessoa gorda, não, né? Não chegamos Não. a esse tipo de debate ainda, né, Cristina? Não, nós não chegamos porque a nossa sociedade ela impõe um padrão e dentro desse padrão, quando você diz que a pessoa é magra, tá tudo bem. Ela se sente elogiada. Quando você traz que a pessoa é gorda, isso é algo que a gente tem que desmistificar muito na nossa sociedade, é tido como um desprezo, né? Algo realmente que a gente traz depreciativo.
Por quê? Porque o gordo, ele tá ligado à pessoa que come, ela é gorda porque ela come muito, ela tá daquele jeito porque ela quer, ela é gorda, ela é preguiçosa, ela não vai conseguir fazer nenhuma outra atividade, ela é doente, ela tem uma síndrome metabólica, às vezes ela não vai conseguir engravidar, então a gente leva sempre essa questão do gordo para algo ruim, né? A gente até brinca, a gente diz, ah, o meu dia foi pesado. E a gente às vezes nem para pensar o peso daquela fala que a gente teve. Hoje o nosso dia foi pesado. Por que, que o dia pesado se remete àquele dia gordo, àquele dia que foi cansado? É porque sempre nós temos isso enraizado na nossa cultura, que o gordo é algo realmente que vem trazer aquela situação de dificuldade, né? Que é aquela pessoa sempre que vai ter dificuldade para fazer alguma coisa, que ela não faz por desleixo, é algo que para a gente é ruim. Então, na nossa sociedade hoje, ser o gordo é ruim, porque culturalmente a gente tem um padrão de beleza, tem um padrão de normalidade, abre e fecha aspas aí, que onde as pessoas gordas elas estão excluídas, né? Exatamente. E aí, diante a sua pesquisa, né? Eu comentei aqui na apresentação do teu currículo, né, que você trabalhou com estudantes de escolas profissionalizantes e universitários da área da saúde, né? Conta um pouquinho para a gente da tua pesquisa. Ela foi uma pesquisa de início, eu digo sempre assim, que ela foi uma pesquisa quando foi pensada, ela foi difícil, né? Difícil, eu não vou nem dizer difícil, eu vou dizer desafiadora. Eu sou professora universitária e aí eu tive, de repente eu me deparei com uma aluna gorda, de uma ex-aluna minha, né, aqui na universidade, que ela como gorda, queria fazer uma pesquisa sobre gordofobia na academia, ainda na graduação. E aí eu, meu Deus, gordofobia, ela gorda, como é que vai ser esse estudo, né? Mas aí a gente depois começa a entender a importância de tudo isso. E aí participei como co-orientadora, enveredei nas leituras sobre o corpo gordo, sobre gordofobia, que não se tinha muitas leituras nessa época, né? Não tinha material, mas não era tanto. Isso foi há uns 6 anos. E aí, a partir disso, eu fui realmente gostando dessa leitura, fui entendendo a importância. E para você ter uma noção, Helena, nessa época, quando a gente ia se deparar com os descritores de ciência da saúde, a gente ainda não tinha gordofobia. Eu sempre digo, é um termo que até era velado, né? Era uma discriminação baseada no peso. Era o estigma de peso, mas é difícil até a gente falar gordofobia, porque pensamos, eu e você, não, nós não somos gordofóbicas, né? A gente pensa assim, nós somos profissionais e a gente está pensando, nós não somos. E quantas atitudes nós temos gordofóbicas? Então, na oportunidade que eu tive de iniciar o doutorado, a primeira temática que me veio foi vou estudar gordofobia. Já que eu estou gostando dessa leitura, e a minha temática, a minha especialidade enquanto fisioterapeuta é trabalhar com o corpo, eu vou estudar sobre gordofobia. E aí, como professora universitária, eu pensei em estudar nesses espaços. Inicialmente, eu confesso a você que eu pensei a estudar nos espaços realmente da universidade, né? Que é onde eu tinha um espaço de maior convívio, onde são profissionais de saúde em formação que vão estar lá na frente atuando junto a essas pessoas gordas, como a gente pode estar entendendo como eles percebem, para ver de onde a gente vai partir. Não partir do nosso lugar de profissional que quer mudar o mundo, né? Mas partir do que eles trazem culturalmente, porque a gente sabe que todo mundo traz algo culturalmente ali da sua família, né? Das suas percepções, a gente sabe que isso vem. Então, desde o início, né, eu sabia que eu queria estudar esse corpo. E aí, a partir disso, eu comecei a observar que nesses espaços de formação da saúde, a gente estuda muito a patologização desse corpo gordo. Esse corpo gordo, ele é sempre um corpo doente. A gente sabe que na nossa sociedade é muito forte o binário. Saúde, doença, gordo, magro, feio, bonito, né? Isso é muito defendido pela nossa sociedade. E uma coisa que eu acredito que você já tenha ouvido muito falar, o corpo gordo, ele é sempre o corpo saudável, e o corpo gordo é sempre o corpo doente e o corpo magro é sempre o corpo saudável. Então, a partir daí, nós fechamos, né, um projeto e vamos iniciar. Como é que a gente vai iniciar essa pesquisa? E aí, a gente estava ali naquele período saindo, nem digo saindo, porque 2021 a gente ainda estava ali em meio da pandemia, né? E aí nós começamos a fazer algumas leituras e a ver que os grupos focais, as entrevistas, elas estavam acontecendo muito de forma virtual e que começou-se a pesquisar
que essas pesquisas ou entrevistas virtuais, elas não estavam apresentando uma interferência tão grande nos resultados. Então vamos lá, vamos selecionar um determinado grupo, já que a gente não poderia nesse momento selecionar todos os universitários, né? Todos os cursos, já que a gente tem vários cursos da saúde aqui na universidade, mas vamos selecionar algo, porque de repente a gente pode fazer um trabalho aqui, que é uma universidade privada, e pode fazer um trabalho também em universidade pública, né? E aí a gente pensou em alguns cursos que haviam em comum, que era aí o curso de educação física, o curso de medicina, o curso de psicologia e o curso de nutrição. E a fisioterapia a gente também desenvolveu porque é a minha área de formação. Então, nós começamos a fazer esse grupo focal com esses alunos e foi muito maravilhoso, porque a partir daí a gente começou a entender a percepção deles, o que é que eles entendiam por gordofobia, e a gente via que há uma diferença desse entendimento, porque a gente tem cursos aí que são bem distintos, cursos que se preocupam muito com o corpo, cursos que se preocupam muito com essa saúde voltada à saúde e à patologização da gordura, né? E aí vamos seguir nesse rumo. E aí fizemos o grupo focal, foi maravilhoso. Tivemos, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre ele, sobre o resultado dessa pesquisa, né? E a partir desse momento a gente começou a pensar por que a gente também não podia estar fazendo um estudo voltado para aqueles estudantes ali do ensino médio, daquelas escolas técnicas profissionalizantes. Porque aqui na universidade, como a gente tem FIES, tem SEBAS, né, que são bolsas filantrópicas, muitos desses alunos dessas escolas profissionalizantes, eles vêm para cá. Então, vamos tentar ver como é que está essa percepção desde a escola profissionalizante. E aí, nós também nos voltamos para uma escola profissionalizante, que lá tinham cursos de informática, estética, enfermagem, finanças. E aí a gente começou a fazer uma escuta, a se aproximar mais dos meninos, né? Até porque não era o nosso ambiente de trabalho, fomos eu e uma outra aluna, né? Uma outra aluna que estava na pesquisa comigo. E aí nós fomos lá tentar se aproximar desse público para ver se eles tinham interesse em participar da pesquisa. E também foi um outro momento maravilhoso. Nós fizemos um projeto piloto com os alunos lá de finanças, só para ver realmente a aplicação de um questionário, né, para ver realmente se estava tudo adequado. E aí nós nos direcionamos aí para os alunos de estética e de enfermagem, porque eram alunos que futuramente, era um público que futuramente eles podiam vir com maior facilidade para os nossos cursos também na saúde aqui. Então a gente foi lá e aí nós fizemos 2 grupos focais, né? Fizemos a aplicação de um questionário, tem todo aquele trâmite que eu acho que você sabe da pesquisa, né? Termo de assentimento, termo de consentimento, muitos se perdem nesse momento, porque às vezes não tem autorização e tudo, mas os meninos bem interessados participaram. Nós fizemos 2 grupos distintos, um com os alunos do curso de estética e outro com os alunos do curso de enfermagem. E aí, a partir daí, a gente começou a observar realmente o quão era importante a gente estar com esses alunos também da escola profissionalizante, para a gente entender que toda aquela escuta que a gente fez, tudo aquilo que a gente ouviu com os universitários, muitas vezes eles vinham realmente das questões familiares, eles vinham desse convívio desses meninos na escola profissionalizante. E aí a gente começou, a partir dessas inquietações, né, começaram a surgir as questões. Qual a percepção dos estudantes universitários sobre a gordofobia? Qual a percepção desses estudantes das escolas profissionalizantes? E qual a interseção disso, né? Qual é a diferença? Se havia realmente alguma diferença nessa percepção? E aí, dentro dessa realidade, Helena, a gente vem porque a gente sabe que esses estudantes que estão lá nas escolas profissionalizantes, assim como os nossos universitários, acho que você já deve ter ouvido falar, eles quando terminam, eles vão ter uma formação de técnicos. E aí, como técnicos, eles vão atuar em hospitais, eles vão atuar em ambulatórios, eles vão atuar nesses diversos espaços que os profissionais de saúde e informação, né, eles atuam. E como é que eles vão, influenciados por uma sociedade totalmente preconceituosa, uma sociedade que a gente sabe que é gordofóbica, como é que eles vão estar saindo? Como é que eles vão estar nesse acolhimento desses pacientes? Então, foi em busca realmente dessas respostas que a gente enveredou aí pela pesquisa. Muito interessante, muito trabalho, hein?
Muito, mas gratificante. Imagino. Me diz uma coisa, não estava nem pensando em perguntar isso para você, mas vou perguntar. Você, nesses seus grupos, você tinha gordos e magros? Você só tinha gordos? Você só tinha magros? Como era? Em relação a isso, nós não fechamos. Nós não fechamos e uma coisa que é importante hoje, a partir do momento que a gente finalizou, é importante que a gente escute a pessoa gorda. Porque no nosso lugar, né, falar desse lugar que muitas vezes a gente não ocupa enquanto gordo, às vezes é difícil. Então é interessante que a gente também tenha momentos de escuta. Nos grupos, principalmente no grupo dos universitários, existiam alguns alunos que eram gordos, inclusive a gente até colocou o IMC não como uma forma de avaliar, porque realmente a gente vê que o IMC ele não avalia, ele não classifica o gordo, a gente sabe que ele tem outras métricas, mas a gente tinha realmente algumas pessoas gordas. E na escola profissionalizante existiam, de acordo com o IMC também, algumas pessoas gordas e outras com sobrepeso, mas a maior parte dos participantes, eles não eram gordos. E Foi eles aí que eram eles tanto puderam se posicionar em relação à gordofobia para eles, né? O que significa, né? o que significa, mas eles não eram em sua maioria gordos, era uma turma realmente mista. E foi interessante porque houve um acolhimento, né, dos demais colegas, principalmente quando a gente fala em relação ao curso de estética, que ele lida muito com a saúde, lida muito com a beleza, com corpos padrões. Então, nós tivemos esse acolhimento, porque na fala dos participantes, eles até traziam muito assim, no começo a gente não participava das aulas práticas, por quê? Porque eles estão lá sempre fomentando o trabalho daquele corpo, né? Isso na cabeça deles era assim, que a gente vai trabalhar esse corpo para ele estar próximo ao padrão. E aí, como é que eu, enquanto estudante, que não estou nesse corpo padrão, que tenho uma gordura localizada ali nas minhas pernas, que tenho um lipedema, que eu não tenho aquela cintura que é padronizada pela sociedade, como é que eu vou expor o meu corpo para ser tratado pelos meus colegas aqui, né? E aí, isso eles trouxeram que dentro da formação foi sendo desmistificado. Que hoje eles participavam de todas as atividades, mas que naquele momento inicial havia realmente essa dificuldade, porque eles tinham isso na cabeça, que a estética em si, ela ia trabalhar com um corpo perfeito, que a gente sabe que não existe, né? Mas É houve porque essa até muda, dificuldade. né? Esse corpo perfeito muda, né? Ao longo das Muda, décadas, e né? como Dos muda, né? séculos. Eu vivenciei uma situação muito desagradável e uma outra cômica. A desagradável foi eu trabalhava no hospital e uma amiga minha no hospital foi promovida para chefia de departamento e ela era gorda, né? E ela era nutricionista. E aí, ela era super, super, super competente. Depois que ela entrou, foi um divisor de águas em relação à qualidade do atendimento nutricional que a nossa equipe fornecia para a população. Ela fez um treinamento muito legal, ela melhorou nossa cabeça, ela era realmente bem diferenciada, sabe? E aí, um belo dia, ela voltou muito triste da sala com a diretora principal do hospital. Ela voltou muito triste, aí ela sentou com a equipe, aí ela disse que a diretora principal disse para ela que ela precisava emagrecer porque o corpo dela não era condizente nem com a profissão dela e menos ainda com o cargo de chefia. Quer dizer, é um negócio extremamente depressivo. Na época não se usava o termo gordofobia, mas é uma tremenda gordofobia isso aí, né? Então, eu fiquei muito triste na época por ela, e ela também ela era uma cabeça muito boa. Ela falou: "Bom, se quiserem me tirar da chefia, me tirem. Eu só vou emagrecer no dia que eu achar que eu devo, e por enquanto eu vou levando minha vida desse jeito". E assim ela foi, né. Aí depois eu saí daquele hospital e eu não sei qual foi o futuro dela, mas assim, é um negócio bem pesado. E o outro cômico foi um médico amigo meu, que ele extremamente gordo mesmo, né, tipo, se você for falar em IMC, como você estava falando, tipo um IMC mesmo de obesidade grave, né. Uhum. E e aí a paciente foi lá para falar com ele, e ele falando que a paciente precisava emagrecer, e a paciente foi lá para emagrecer, né, e aí ela falou assim: "Mas eu não estou gostando muito dessa consulta não, porque o senhor é tão gordo". A paciente falou para ele, viu, porque o preconceito Paciente, começa né? com o próprio gordo, né. Aí ele falou assim: "Mas eu não estou querendo emagrecer, quem está querendo emagrecer é você, eu estou muito satisfeito com o meu corpo".
E Aí isso foi aí, cômico porque ele foi na lata com ela, né? como diz, como diz aqui em Fortaleza, né? Cortou mal pela raiz, né? É, E aí é interessante isso, mas isso advém da nossa sociedade. E a gente sabe que a gente tem um apelo aí, Helena, muito forte de indústrias, né? A gente tem indústrias de alimento, a gente tem indústrias de procedimentos, a gente está na indústria e agora de que todo mundo tem que fazer os do Ozempic, todo mundo tem que fazer os do Monjaro, porque tem que emagrecer rápido. Mas as pessoas muitas vezes elas não sabem a consequência disso, a perda de proteína, né? Você não perde só gordura, você perde proteína. Então a indústria ela vem de uma forma tão forte que ela só lhe mostra os benefícios da coisa. E aí cada vez mais você vai estando nesse lugar, porque hoje a gente traz muito aquela questão. Hoje a gente tem pessoas gordas que são menores e gordas maiores. As menores são essas pessoas gordas que talvez seja como a sua amiga, que conseguia ter um acesso a sentar em um carro, por exemplo, a ir em um hospital, ter uma maca que suporte seu peso, ter um tensiômetro para aferir uma pressão arterial, um médico conseguir palpar um pouco melhor para ver realmente, avaliar como é que estão os órgãos, ter uma fita métrica, uma balança que consiga pesar, ter acesso no avião. Então a gente tem uma série de coisas que a gorda menor, ela acessa. Mas e o gordo maior, como você traz do seu amigo, que é uma pessoa realmente que é um gordo maior, que às vezes o assento do avião não vai caber, mas que às vezes os exames dele estão bem, ele está bem, então a saúde mental dele está em dia, e por que que a gente vai questionar? Enquanto muitas vezes eu tenho um magro que tá magro porque está fazendo uso de um Ozempic, de um Monjaro, está fazendo uso de uma dieta que às vezes não é a dieta, a gente até brinca, não é a nossa dieta aqui do nosso país, é uma dieta de fórum, é uma dieta que não é compatível com o que você realmente vai continuar na sua alimentação no futuro. É uma dieta que você vai fazer uma dieta para hoje, né? Porque eu tenho que emagrecer e eu tenho que emagrecer para está realmente de acordo com os padrões da sociedade. Se a gente for ver, eu não sei se você lembra, mas nas figuras que a gente tinha antigamente, na antiguidade, gordo era sinal de poder, né? Então as e de pessoas eram beleza, né, também, Cristina, de beleza, né? de beleza, de poder, e aí isso tudo foi mudando, e na nossa sociedade capitalista, né, onde eu tenho que vender. Eu tenho que vender a dieta, eu tenho que vender o medicamento, eu tenho que vender a cirurgia. Numa bariátrica, ninguém fala das consequências da bariátrica, né? De uma cirurgia plástica, não se fala também das consequências dela. Então, as pessoas têm que ser muito conscientes do que fazer e por que fazer e para que atender, né? Às vezes a gente até diz, era um gordinho que quando era gordo ele era feliz. E aí ele emagreceu e ele deixou de ser feliz. Então, até que ponto? O que foi que alterou? Já que a gente pensa que dentro desse modelo biopsicossocial que a gente tem hoje, né? Saúde é o equilíbrio mental, social, né? Então a gente vê que é bem maior, mas como é que a nossa sociedade, que os nossos profissionais de saúde, ele entende esse modelo, né? Porque muitas vezes a gente, sei que eu já vou entrar lá em outras perguntas, talvez em outras coisas que a gente vai comentar, mas muitas vezes ele já julga como o seu amigo aí, ele foi julgado pela paciente, mas muitas vezes o profissional já julga o paciente no momento que ele entra na sala. Então ele entra, uma pessoa gorda, já diz, você quer emagrecer. Não, o paciente está entrando porque ele tem uma osteoartrose no joelho e ele quer trabalhar, ele quer diminuir aquela dor no joelho, que não é advinda somente do peso, é advinda de uma atividade que ele faz, de algum problema realmente mais sistêmico, né? E aí muitas vezes a gente se volta só para a gordura. E uma coisa que eu fico muito triste, você fala da sua amiga, uma ótima gestora, uma nutricionista maravilhosa que revolucionou tudo. Mas toda a capacidade dela, toda a expertise dela, tudo dela está voltado para o corpo, gente. Será que tudo, né, toda a inteligência, toda a expertise, tudo que ela traz, todo o conhecimento, cadê? Tudo isso vem mascarado, tudo isso está por trás de um corpo que não é compatível, porque o nutricionista tem que ser magro. Lá vem o binário, né? Nutricionista tem que ser magro, profissional de educação física tem que ter também um corpo condizente com a sua profissão. E aí a gente tem que desmistificar isso. Com certeza, com certeza. E assim, eu ainda acho que nós nem estamos, sabe, Cristina, numa situação tão ruim como estivemos alguns anos atrás. Eu sou mais velha que você, na época da modelo Twigg.
A modelo Twiggy, a moda que ela ditou na época era uma moda Barbie. A Barbie convencional, né, que tem hoje já tem a Barbie curvy, né, mas a Barbie convencional, que é uma magra esquálida. É, E aí a magérrima, pessoa né? não era nem o corpo malhado por uma educação física que desenvolve, tonifica seus músculos, não, era uma magra esquálida mesmo, né. Então hoje nós ainda estamos em busca de um corpo perfeito, que pelo menos tem um pouquinho de massa magra, visível, né, mas ainda assim está muito ruim mesmo, eu concordo com você. Inclusive, esse meu amigo, ele contou a história brincando, mas assim, até que ponto, no fundo, a ofensa subliminar não mexe com a tua cabeça, né? Não deixa você questionando sua própria certeza, sua própria satisfação, né? Mexer com essa parte é muito difícil. Você vai numa loja, as lojas PMG, o G de hoje é um P ou um M do passado. Então você tem que ir numa loja Plus, se você quer uma roupa melhor, aí você vai na Loja Plus. A Loja Plus não é uma loja que tenha, nem todas têm modelos condizentes com a faixa etária daquela pessoa que muitas vezes tem 22 anos, ela quer uma roupa mais transada para a época e ela vai chegar lá e vai encontrar só roupas de pessoas senhoras, porque o Plus é para senhoras. Agora não, que a coisa também vai mudando. Por isso que eu acho assim, um pouquinho de aceitação vai havendo, porque a própria indústria têxtil vai mudando algumas coisas, né? Mas eu concordo com você que é uma sociedade gordofóbica, sim. É E a muito gente ruim pode mesmo. até depois, em outro momento, falar que eu também fiz uma pesquisa com as alunas, voltadas aí para as alunas do design moda e moda aqui da universidade. E tudo isso que você está falando é um reflexo da própria formação também. Porque muitas vezes esses modelos menores, eles não são trabalhados ainda em formação. Mas eu acho que isso é um papo para um outro momento, mas que é muito importante, até porque essas vestimentas, muitas vezes, financeiramente também elas são inacessíveis, porque são peças maiores, né? Não há realmente essa disponibilidade e isso não está longe. Esses jovens que participaram das pesquisas trazem essa realidade mesmo sendo gordos menores, muitas vezes não têm acesso a essa vestimenta. Essa vestimenta que é um jovem ali de 17, 18 anos que quer fazer uso da roupa que está na moda, né? E que muitas vezes não pode porque o outro diz que é feio e aquela roupa não tem aquele modelo cortado, padronizado para aquele tamanho. Isso existe demais ainda na nossa sociedade. Exatamente. E eu acho até, Exa Helena, só lhe continuando aqui. E eu acho até também que hoje, embora a gente não tenha esse corpo magérrimo que a gente viu lá do início do ativismo do corpo gordo, que foi aí onde a gente sabe que começou esse ativismo do corpo gordo, mas hoje a gente tem uma exigência cada vez maior. Se é realmente um corpo mais malhado, com uma quantidade maior de massa magra, mas há uma exigência maior, né? Hoje as pessoas, elas realmente não aceitam. Não existe. Hoje as pessoas, elas não aceitam se você não está dentro daquele determinado padrão na profissão que você quer exercer, no local que você quer andar, numa praia, num local de lazer. Muitas vezes elas não aceitam que você tenha um corpo gordo. E às vezes a gente tem até dificuldade de falar que aquele corpo é gordo, né? A gente diz o isso. gordinho, o fofinho, não, é um corpo gordo. E como a gente trabalha com algumas pessoas que são gordas, né? A gente estuda muito o corpo gordo, conversa muito com pessoas gordas, elas trazem, a gente quer realmente que fale do corpo gordo, o corpo que é gordo, ele não é o corpo obeso, ele é o corpo gordo. E as pessoas têm que parar com essa história de falar outros nomes para tentar amenizar. Não, o corpo gordo para eles não é algo que seja tido como ruim, já que eles estão dentro desse padrão por uma opção ou seja ela qualquer seja o motivo, né? Exato. Pois eu ia dizer que se você quiser voltar, você volte aí para falar esse outro lado aí também, que nós estamos aqui, viu? Nós Tá estamos aqui, bom. o assunto é bom, o assunto é bom. Cristina, aí assim, diante do que você encontrou aí na sua pesquisa, como é que a gente pode desconstruir, então? Nós falamos como é que ela foi construída, né? Como é que nós podemos desconstruir essa gordofobia médica para que o peso, então, ele deixe de ser um obstáculo rumo a um cuidado mais humanizado no atendimento das pessoas gordas? Sim.
A gente vê muito assim, Helena, que dentro das diretrizes curriculares, sejam elas dos cursos da saúde, né, dos cursos dos bacharelados e dos cursos profissionalizantes, existem realmente artigos, existem espaços para que sejam trabalhados, para que a gordofobia ela seja trabalhada, né? Hoje aqui na universidade a gente já trabalha com algumas disciplinas que transitam aí pela sociologia, pela antropologia, e a gente tenta fazer com que os nossos alunos, eu falo enquanto da universidade que eu trabalho, mas a gente sabe que isso é difícil. Aí eu volto eu reafirmo com você aqui a questão do aluno que ele traz todo um aspecto cultural, da família, ele tem tudo isso que ele já traz das suas origens, mas que dentro das diretrizes curriculares existem espaços para serem trabalhados, mas a gente sabe que é muito forte, que é desafiador desconstruir esse olhar para a patologização, esse olhar para a doença, mas que isso a gente sempre fala, é de grão em grão, né? Dentro das disciplinas, trazendo momentos de discussão, trazendo aqui para os nossos alunos espaços, realmente, como a gente já trouxe esse ano, momentos, trazendo pessoas que trabalham no ativismo gordo, fazendo com isso na sala de aula, no dia a dia, tentando trabalhar essa humanização, esse acolhimento, né? Porque a pessoa gorda é como um paciente qualquer. E a gente prima principalmente isso na atenção primária à saúde, que é lá na atenção básica, nas nossas unidades básicas de saúde. Esse paciente muitas vezes ele nem chega. Por quê? Porque ele sabe que muitas vezes ele vai chegar lá, será que vai ter uma cadeira para ele sentar? Começa daí. Será que o profissional, como a gente já escuta muitos relatos, né, em vários artigos, se você for ler, acredito que você tenha lido, tem muitos relatos de pessoas gordas que deixaram de ir porque quando chegou a primeira coisa que o profissional de saúde falou é que realmente ela é uma gorda. Vamos fazer uma dieta para emagrecimento? Ou então a sua dor no joelho é por causa da sua gordura. Então, ter a escuta ativa, né, ter o cuidado de ouvir. Então, um dos nossos principais desafios é trabalhar realmente dentro da academia, nas disciplinas, no nosso dia a dia, sejam eles, eu digo que não é nem só os alunos da saúde, porque a gente sabe que a gordofobia, ela é forte na saúde, porque a gente sempre vê o gordo como um paciente que tem uma síndrome metabólica. Mas nas outras áreas também, nos outros centros, a gente vê que isso é muito forte. Então, diante disso, trabalhar isso na relação entre os colegas. Então, a gente fala muito sobre essa questão do respeito, do acolhimento entre os colegas, na relação do professor, do funcionário com o aluno, né, dentro da academia, na relação entre os profissionais. Então, isso é muito importante que seja trabalhado e discutido porque é dentro da academia que a gente forma. Se a gente está querendo um modelo biopsicossocial, que ele realmente aconteça, né? A gente sabendo que nós ainda temos aí um modelo biomédico muito forte, você sabe disso, mas a gente tem que reforçar isso nos nossos alunos. Hoje a gente fala de gordofobia, como eu lhe falei, aí em 2020 a gente não tinha nem descritor como gordofobia, então acho que a gente já está conseguindo. A gente já está conseguindo ter projetos como a gente tem aqui na universidade que dialogam sobre essas temáticas, sobre o LGBTQIA+, sobre a gordofobia, sobre o racismo, e isso é muito importante. Então, a gente destaca aqui que a exclusão dos corpos gordos nesse ambiente, elas realmente muitas vezes elas negam acesso até os próprios alunos, né? Então, quando a gente exclui, às vezes a gente vê, a gente tem uma população enorme de pessoas gordas. E onde é que elas estão? Que às vezes, dentro da sala de aula, às vezes a gente não encontra essas pessoas. E onde é que elas estão? Né? Será que elas estão por opção ou porque realmente elas têm medo de estar ali naquele lugar? Né? E seria isso. Eu acho que é cada vez mais a gente fomentar. E diante do que a gente achou na nossa pesquisa, o cuidado realmente humanizado, esse acolhimento, ele é algo que a gente tem que trabalhar cada vez mais, para que as pessoas realmente se sintam acolhidas. E uma coisa às vezes a gente pensa na política de humanização, a gente só pensa no acolhimento. Mas política de humanização, ela não trabalha só acolhimento, ela trabalha o cuidado com o profissional que está lá, ela trabalha a gestão desse serviço, são todos os profissionais que estão lá, né? A escuta ativa das pessoas que lá chegam. Então, a gente sabe que a humanização do serviço ela é muito maior do que só acolher, né? O acolher em si, como a gente fala. É. Inclusive, na questão do letramento em saúde, que é a área que eu trabalho principalmente,
Você tem o encaixe do letramento em saúde dentro do cuidado humanizado, exatamente porque você precisa aperfeiçoar a comunicação para que tudo aconteça. Uhum. Né? Porque Isso. não adianta as boas intenções, elas não adiantam se a comunicação não for boa e não for bidirecional, né? Isso Então, isso mesmo. é uma coisa muito importante. Eu concordo com você que a gente precisa mesmo começar a trabalhar nas academias para melhorar. E eu acho que até nas próprias práticas, você estava falando e eu estava me lembrando. A maior parte das conferências internacionais de letramento em saúde, quando vão Assim. falar do tratamento inclusivo, que vão falar do tratamento humanizado, do cuidado centrado na pessoa, eles destacam muito as minorias. Nas minorias, são colocados pessoas com deficiência e são colocados negros, e no caso das conferências americanas, são colocados também as pessoas que têm o inglês como segunda língua e não como primeira língua. De vez em quando a coisa pula para a saúde mental, mas gordofobia, por exemplo, se eu disser para você que eu assisti mais do que 2 palestras sobre isso, quando nós estamos assistindo letramento em saúde, eu tô até exagerando, porque Uhum. praticamente a gordofobia ela não é encarada como, não tem sido, pelo menos até agora, né, Uhum. como um ponto-chave para ser inserido nas temáticas das conferências. E era muito Entendi. importante, por essa realidade que você está descrevendo e comentando, era muito importante que fosse, né? É, e aí a gente destaca assim, sempre a gente vai trabalhar nas atividades de promoção à saúde baseado em dados epidemiológicos, né? Todas as nossas ações, as ações que a gente desenvolve com os alunos, eu sempre digo, vamos fazer o reconhecimento do espaço, vamos ouvir o que a população quer trabalhar, precisa, né, ser trabalhado. E aí a gente vê agora a pesquisa da Fiocruz, agora de 2024, do ano passado, onde a Fundação Oswaldo Cruz ela traz para a gente que a gente tem mais aí de 60, 70%. Até 2044, a gente vai ter basicamente o quê? Vamos colocar aí por baixo, 70% da nossa população tida como obesa ou com sobrepeso. E aí a gente pensa, e como é que isso está sendo trabalhado? Quer dizer, a forma que a gente vai ter de resolver tudo isso vai ser por meio de cirurgias bariátricas, vai ser por meio de medicamento, vai ser por meio de uma alimentação, vai ser por meio da atividade física. Ok. Ok, se a sua opção for fazer uma cirurgia bariátrica e você sabe todos os problemas, se é fazer uso de medicamento, ok. Mas se quando o seu desejo não é de emagrecer e está dentro daquele padrão, será que você não vai ter espaço para acolhimento? Então, o que a gente traz muito é que nós temos aí na nossa sociedade grandes patrocinadores, né, de pesquisa científica, e a gente tem que ter uma certa, como é que eu posso falar aqui? Um certo cuidado na leitura de determinados artigos, porque a gente tem que entender quem escreve esses artigos, quem está por trás dessas pesquisas, porque a gente sabe que muitas vezes há um direcionamento para isso. A gente não está querendo dizer aqui que a pessoa gorda, ela não pode ter uma determinada doença, ela não pode ter um diagnóstico. Uma pessoa magra pode ter. Então, qual o problema de uma pessoa gorda ter também um diagnóstico? Então, esse não é o problema. O problema é a gente considerar que todo gordo ele é obeso. O obeso, muitas vezes, ele está associado, como eles trazem, a uma pré-clínica, né? Que é uma pessoa que está pré-obesa ou ela está obesa. Ou seja, ela tem uma doença e ela vai ficar. Quantas pessoas são pré-diabéticas e elas não são gordas? Então, o que se luta muito hoje é para a gente sair desse lugar. Entenda, ela é gorda, então deixe que essa pessoa, se ela sentir porventura a necessidade de emagrecer, ela busque, mas que ela encontre um acolhimento, porque se nós temos 70% da parcela da nossa sociedade que daqui a 10 anos vai estar com sobrepeso ou obesa, elas vão ter que buscar os postos, elas vão ter que buscar os hospitais. E se nesse hospital uma gorda maior, uma pessoa de 150 quilos, não tiver uma maca para aguentar, ela vai deitar onde? Ela não vai receber atendimento, ela não vai receber uma reanimação, ela não vai ser examinada, ela não vai ser acolhida. Então a gente tem que pensar nisso, nas coisas mais simples. Até mesmo vamos pensar em um avião. Essa pessoa não vai ter direito de fazer uma viagem de avião, porque para fazer uma viagem de avião, não sei se você já leu sobre isso, ela tem que comprar 2 cadeiras. As cadeiras, isso. Então a gente já sabe que uma cadeira ela já é onerosa. Imagine ela comprar 2 cadeiras para ela ter o direito de fazer uma viagem, o direito de ir e vir do cidadão, isso é cidadania.
Então, para eu ir, eu tenho que comprar 2 cadeiras e para eu voltar, eu tenho que comprar 2 cadeiras. E onde é que está o direito de vir? Onde é que está dentro do cinema, que às vezes, não sei se você já percebeu também, mas a cadeira do gordo, ela tá lá na frente. É a pior cadeira que tem. Já percebeu? Que é a O cadeira mais torcicolo para larga. assistir a tela, é. Você fica lá de cabeça levantada. E as cadeiras melhores, que são aquelas lá de trás, ele não vai ter acesso, porque às vezes não levanta. E aí, como é que ele vai sentado lá, sentar, né, na cadeira? Então, é o acesso, né? Essa é a dificuldade que a gente tem, que eles têm, né? Antes de eu ir para a próxima pergunta, Cristina, me diz uma coisa. Você notou nos grupos focais que você fez uma vontade de não ser gordofóbico, mas sendo, ou então querendo continuar sendo gordofóbico, ou então não tinha gordofóbicos? É muito difícil a gente dizer que não tem gordofóbico, né? Eu sempre digo, né? Nós somos gordofóbicos. Nós somos. Embora eu estude, né? Eu convivo, eu luto, mas eu digo que nós somos gordofóbicos nas nossas falas. Muitas vezes na nossa fala nós somos. E eles, enquanto estudantes, eles trazem isso. Eles trazem essa fala gordofóbica, eles trazem um histórico familiar de gordofobia, de quando era criança, o irmão, por exemplo, era criança, o irmão estava na escola e aí ela foi pegar o irmão e o irmão é gordo e lá foi chamado de Shrek. E a criança não chorou porque não entendeu, mas ela chorou porque viu o irmão sendo chamado. E aí sofre muito com isso. Em alguns momentos em que estava ali, porque você sabe que muitas vezes na nossa sociedade, um horário em que a família se reúne é o alimento presente, né? A gente tem sempre isso, é o bolo, é o café, é o pão ali, porque é da nossa cultura. E muitos diziam lá que a mãe dizia, já vai comer demais, daqui a pouco vai sair rolando, né? Você tá gordo assim porque você quer, tá vendo como você come muito? E muitas vezes isso foi sendo podado. Essa criança foi sempre não entendendo o motivo pelo qual ela não deveria comer, mas ela não deveria comer porque senão ela fica gorda. Ela não entendia que talvez um alimento a mais, que ela podia comer outro alimento que não fizesse tanto mal. Não, ela não sabia disso, não foi esclarecido. Mas foi dito que se você comer muito, você vai engordar e você vai sair rolando. Você vai virar o que a gente chamava antes. Você vai virar uma baleia, né? Então sempre tem essas associações com o corpo gordo. E isso foi trazido nas falas. E é interessante que alguns lá da escola profissionalizante, eles traziam, e a gente perguntava, e aí, nas suas vivências, você costuma ver na escola alguns momentos em que se tem muito gordofobia? Não, na escola eu não consigo visualizar, não vejo muito isso. Mas quando eu venho para a escola, eu venho de ônibus, e uma vez eu vi uma pessoa que não queria sentar ao lado de outra pessoa porque ela era gorda. E ficou gritando dentro do ônibus que não queria ficar perto porque o gordo fedia, porque aquela pessoa estava ali do lado e estava apertando ela na cadeira, né? E aí, quando a pessoa levantou, ficou gritando: deixa a baleia passar. E aí eles diziam: eu fiquei tão chateada, eu fiquei tão constrangido. Aí eles ressaltaram, até porque na aula de ética aqui da escola, a gente escuta que a gente realmente tem que ter essa questão do respeito, que a gente tem que acolher os nossos pacientes, independente da raça, do gênero, né? Independente de qualquer coisa que a gente tem que acolher. Então, quer queiram ou não, eles percebem os sinais de gordofobia. Alguns sinais eles não percebem, porque em alguns momentos eles dizem assim, mas o obeso, né? Aí vem o obeso. Mas o obeso é aquela pessoa que a qualquer momento pode ter um infarto. O obeso é aquela pessoa que pode ter um problema maior e aí ela vai ter que ser tratada. Então, assim, ao mesmo tempo que eles trazem essa fala, que eles conseguem perceber comportamento gordofóbico, eles também conseguem trazer nas suas falas a gordofobia. Comportamentos deles mesmo, né? E a gente até no final, a última pergunta é aquela chave. E aí, você se percebe, você se considera gordofóbico? Não, eu não me considero gordofóbico, né? E é o que eu digo, a gente está aqui sempre nesse movimento de trabalhar realmente a nossa fala, de entender muitas coisas que estão aí já enraizadas na nossa cultura, mas que muitas vezes a gente traz esse comportamento.
E aí eu digo, nós, continuo a dizer, nós somos gordofóbicos, mas nós estamos aqui lutando lado a lado com os ativistas, a gente está aqui na busca realmente por mudanças, por leis, né, por uma política pública que realmente venha amparar, que venha tornar isso uma lei, realmente essa lei ela esteja aí trabalhando realmente em cima dessas pessoas gordofóbicas, né? De situações gordofóbicas, porque essa lei ela ainda não existe. Aqui no nosso estado, a gente tem um projeto de lei que está tramitando sobre a gordofobia, mas ele não é uma lei ainda, né? Então a gente sente realmente essa necessidade. É. E eu acho que, sim, com os ativistas, eu acho que realmente era importante estabelecer como chamar, né? Porque, por exemplo, até eu começar a ouvir gordofobia, que eu comecei a ouvir e ler um pouquinho sobre isso esse ano, viu? Para mim, falar você é gordo é mais ofensivo do que falar você é obeso. E provavelmente é o contrário, né? Com Pelo que você está certeza. contando, é o contrário. Então, eu acho que precisava mesmo, né? Um consenso em como é que a pessoa gorda prefere ser chamada, né? É. Para que nós todos, na hora dos atendimentos, soubéssemos como se conduzir com essas Uhum, pessoas, uhum. né? Porque às vezes Isso você mesmo. pensa que você está, como você disse, fofinha, gordinha, né? Porquinha, porquinha dos, assim, um porquinho adocicado, né? Não como ofensa, mas como, ai, que bonitinha, uma porquinha. Mas é tudo É feio, uma é horrível violência, isso. né? É uma É horrível violência. isso, né? Então, quer dizer, a gente tem que saber também como é que a gente, não só como pessoas, que lógico que a gente não vai chamar um paciente de porquinha, mas assim, não só como pessoas, mas como profissionais, como chamar. Como chamar as pessoas gordas? Elas querem ser chamadas gordas, porque a hora que elas encontrarem o seu próprio lugar no mundo, elas vão Uhum, ter uma consciência de como é que elas querem ser chamadas e vão assim ser orgulhosas de querer ser chamada daquele jeito. Não importa o nome que vai aparecer. Pode uhum. até ser que seja obeso, pode até ser que seja gorda, mas assim, ela vai ter orgulho de dizer eu sou gorda, e aí é assim que ela vai querer que nós profissionais a tratemos, não é não? Isso, com certeza. Essa questão do gordo hoje, eles querem ser chamados de gordo, eles são gordos. Se você observar nas apresentações dos ativistas, eles dizem. Por exemplo, a Malu Gimenez, que é uma das grandes ativistas e estudiosas, ela traz. Ela é uma gorda, ativista, que trabalha também com a arte, né? Pesquisadora, filósofa. Então, eles querem ser chamados de gordo, porque eles estão nesse lugar. Eles estão dentro da pesquisa gorda, eles estão dentro dos estudos transdisciplinares do corpo gordo. Então, é muito importante que isso seja reconhecido. Uma coisa que a gente quer deixar bem claro é essa distinção. Não existe o corpo gordo é igual ao corpo obeso. Não existe. A gente tem que saber diferenciar. Da mesma forma que a gente pensa assim, o corpo magro é o salutar, né, o saudável. E a gente sabe que não é. Principalmente na época em que nós estamos vivendo, onde as pessoas muitas vezes são triatletas, são corredores, e aí de repente fazem uso de alguns suplementos, às vezes sem orientação de alguns profissionais, né? Ou às vezes também com orientações que a gente sabe um pouco duvidosas, que a gente sabe que são difíceis, né? Por isso a importância de ter um profissional de saúde realmente nessas prescrições. E aí muitas vezes as pessoas vão a óbito, elas desenvolvem realmente algumas doenças e ela não precisa ser gorda para isso. Ela não precisa ter sobrepeso para ir a óbito, né? E é desafiador. Bastante. Bom, para mim que sou neófita nas leituras, de gordofobia em particular, é desafiador mesmo, né? E Uhum, assim, você veja que nós temos várias palavras, né, que a minha geração usa, que teoricamente nunca usamos com a intenção de ofender, mas eu não sei também se nunca usamos com a intenção de ofender. Que é o caso de dizer, a nuvem preta está chegando, isso entendeu? mesmo. O meu dia hoje foi negro, sabe? Isso. As músicas, né? As músicas da minha época, Nega do Cabelo Duro, não é? Uhum, é. Até Olha a Cabeleira do Zezé, são músicas carnavalescas da minha época que o indivíduo LGBT cantava Olha a Cabeleira do Zezé. Eu não sei se até que ponto que ele se magoava com aquilo ou se ele não percebia.
né? Mesma coisa a Nega do Cabelo Duro, que eu acho que é um negócio triste, né? Você usar essa Uhum, música, né? Nega do Cabelo Duro, qual é o pente que te penteia? Pense bem numa letra dessa, né? isso Mas é uma mesmo. letra que teve a sua época, né? Naquele Uhum, tempo talvez fizesse sentido, né? Mas eu digo assim, a minha geração, a gente tem que ficar tomando cuidado até com as músicas que a gente gosta, se a gente for pensar no sentido da música, né? E até com as palavras que a gente usa habituais. Porque isso. a minha geração não foi educada para um discurso mais inclusivo, né? Então, fica esse discurso inclusivo para a minha geração, ele fica muito no bom senso da pessoa. Eu sou uma pessoa que me considero ética, por exemplo, eu não quero ofender ninguém, eu acho que todo mundo tem o mesmo direito para tudo, e aí eu automaticamente mudo meus discursos, mas não em questão de geração. A geração Uhum, toda, ela é agressiva nesse aspecto, né? com É certeza. agressiva na questão dos termos que se utiliza, até para um jargão de dia a dia, como é o caso da nuvem negra ou do meu dia tá negro, esse tipo de coisa, né? É. Então, é muita educação que nós vamos ter. Você sabe que hoje, quando eu dou aula na faculdade, Cristina, eu tenho hora que eu olho para meus alunos, eu fico prestando atenção no que eu estou dizendo, que é uma coisa que eu não fazia antes. Antes, às vezes, você está acostumada a dar aula, você vai lá e dá aula, né? Hoje Isso. em dia, quando eu estou lá, um monte de gente jovem, a maior parte dos seus 22, 23 anos, 25, e eu aqui com os meus 69, né? Uhum. Então, aí eu fico olhando, tem hora que eu começo a dar aula, eu falo assim, peraí, eu posso falar a frase desse jeito? Ou será que é melhor eu repensar nessa frase? Será que essa frase vai ser considerada agressiva por alguns? Será que Isso. não? Então, quer dizer, a minha geração está aprendendo a se conduzir novamente. Todo o nosso aprendizado anterior tem que ser modificado. Tem que ser sim. Porque muitas vezes hoje essa nossa fala ela é violenta. A gente às vezes até fala, ah, eu não falei porque eu quis, mas tinha, porque você falou em um determinado sentido. E aquele sentido, quando você para, como você diz agora eu paro para pensar antes de falar, porque eu não quero ser violenta com o outro, que de repente está ali e teve toda uma infância gorda, teve uma infância o tempo inteiro que foi trazido como você é gordo, tudo que não conseguia era voltado para ele porque ele era gordo, ela era gorda, que não podia dançar porque era gorda, que não podia participar de um esporte porque era gorda, porque não podia comer determinado alimento naquela quantidade porque já era gordo, porque a gente vive nesses moldes, né? E aí, assim, dentro dessa realidade, a gente também fez um trabalho, foi um trabalho rápido, uma parte dessas pesquisas, onde a gente perguntava quais são as expressões gordofóbicas, se você usa determinadas expressões. E aí vinha, hoje é dia de gordice. Para você, o que é que me remete? Hoje é dia de gordice, hoje é sexta-feira, é dia de gordice, né? Homem gosta de ter onde pegar, né? Então, por aí ia, ou seja, você é tão linda, mas é gorda, né? Ou seja, a pessoa gorda, ela não é bonita. Então, quando a gente fala, tem essas falas que culturalmente, por isso que a gente diz, ela é estrutural, porque muitas vezes a gente fala sem perceber, mas hoje, quando a gente já faz essas leituras, a gente já para pensar. Mas muitas vezes as pessoas não param para pensar sobre isso. E aí fala: ah, olha, tão fofinho. Fofinho? Né? Então, gordo, é gordo, ele é gordo. Então, muitas vezes a gente usa essas falas, são falas violentas, em que a pessoa gorda, ela observa aquilo como algo pejorativo, muitas vezes, né? E aí esse é o momento onde a gente está parando para pensar, para antes de falar, que muitas vezes a gente não parava. Antes a gente só verbalizava, Só né? ia. Só Só ia. ia. Eu acho interessante esses episódios assim da Rebraus, é um campo, né? É um local de discussão sobre isso, sobre esses aspectos todos. Um dia é uma minoria de um grupo, outro dia é só a maneira de comunicar, outro dia é o LGBT, outro dia é a gordofobia. É uma maneira Isso, de colocar todos para refletir, principalmente a minha geração precisa muito escutar essas conversas. A gente precisa modificar muita coisa que está cristalizada na minha geração toda, né? com Estou falando certeza. pela minha, porque é a que eu Na vivencio nossa, e é né? onde eu estou encontrando o choque, né? Estou encontrando o choque de cultura hoje, é com a minha geração que eu encontro, né? Mas vamos aqui voltar para a nossa gotofobia. Vamos sim. Você estava falando o que é interessante, né, que seja feito, você deu várias dicas aí de como é que a gente pode melhorar o ambiente de formação em relação à gordofobia. E aí, na prática, que eu lhe pergunto agora, como é que as instituições de ensino superior estão abordando
a gordofobia durante a formação acadêmica dos profissionais de saúde? Na prática, o que que a gente vem fazendo, né? Na prática, a gente vem realmente fomentando isso na sala de aula, no dia a dia, né? E a gente sabe que como vive nessa sociedade culturalmente heterogênea, a gente sabe que vai ter todos os públicos, vai ter aquele que acolhe, vai ter aquele que diz que é uma romantização da magreza, da gordura, né? Que a gente está aqui romantizando, e a gente sabe que não está aqui romantizando, que a gente está aqui realmente trazendo para a realidade situações em que as pessoas gordas passam e que essas pessoas cada vez mais vão estar chegando. Então a gente traz isso para a problematização. Problematizar com os nossos alunos situações que acontecem. A gente vê aí alguns cantores, né, alguns atores que estão aí na mídia trazendo essa questão, fez a cirurgia, não fez. Vamos trazer isso para uma discussão na sala de aula. Né? Isso faz parte aí das discussões de enquanto profissional de saúde, esse profissional chegando para você, como é que você iria acolher, como é que você ia trabalhar tudo isso, trazer situações, problemas, trazer essa discussão para a academia, né? Não fomentar só isso na sala de aula, mas fomentar também em outros espaços. Porque a academia ela é esse espaço para os nossos estudantes, mas também para o público externo, porque a gente tem um compromisso muito grande com a sociedade. A gente vai colocar na sociedade, eu falo enquanto saúde, os profissionais de saúde. Então, é uma responsabilidade nossa. Quando a gente fala de humanização, é um termo, né? Ah, os nossos profissionais hoje são mais humanos, são mais holísticos. Mas onde é que eles estão nesse lugar de acolhimento? Onde é que eles estão nesse lugar de escutativa, nesse lugar de não julgar essas pessoas gordas? Então, a gente trabalha isso. O importante é a gente saber. Então, estamos sabendo aqui como é que estão os alunos, né, os estudantes, estamos sabendo como é que estão os profissionais lá na ponta, mas nós temos também que ouvir como é que essa pessoa gorda, ela se sente, de repente trazê-la para esse lugar, né? Às vezes vem uma pessoa gorda para uma atividade na universidade, a gente tem toda aquela preocupação, né? Será que o espaço vai acolher, o banheiro vai acolher? Gente, a gente tem que pensar em tudo. Os nossos espaços eles têm que ser favoráveis. Não só a discussão em si, mas até o mobiliário, tudo tem que estar favorável, né? Para o nosso estudante. Então, isso a gente tem fomentado aqui na academia. Eu acredito que as outras instituições também, né? Mas isso eu posso falar enquanto Unifoc, aqui é onde a gente atua. Mas a gente tem fomentado isso dia a dia aqui na universidade. Mas é um trabalho que eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha, e a gente tem que estar aí trazendo essa realidade para os nossos alunos, porque é uma mudança, e essa mudança a gente sabe que não é fácil, tendo uma sociedade que está ali o tempo inteiro lhe enchendo, né? Ela está em uma indústria que está ali o tempo inteiro, que você tem que ser magro, que a pessoa que vai para o seu consultório ela tem que ser magra, que ela, se ela vai fazer um tratamento é porque ela quer emagrecer. Então, tudo isso, chega uma pessoa gorda ali dizendo que não quer, que quer fazer, que veio ali para fazer um check-up, meu check-up anual, né? Ou então que ela tá ali querendo fazer uma prevenção de câncer de colo de útero, ela tá ali porque ela é mulher, ela tá querendo fazer uma prevenção de câncer de mama, de câncer de colo de útero. E aí, ao invés de vocês direcionar isso, você vai direcionar para a gordura, né? Para o que ela vem lhe trazendo. Então, a gente tem trabalhado isso tanto nas nossas práticas, quanto nos nossos momentos de discussão e extra sala de aula, né? Nas nossas atividades também de extensão. Então, é muito importante que a gente, enquanto universidade, enquanto academia, a gente estimule isso, Isso, esses muito bom. momentos. Também acho importante. Me diz uma coisa assim, a sua opinião, eu sei, não tô pedindo para você me dar nenhuma estatística nacional, não. Na sua opinião, pelo que você vem lendo, por esse encontro recentemente que vocês fizeram na Unifor, que eu até Sim. acompanhei as postagens sobre o encontro, na sua opinião, e com esses encontros e com essas atividades que vocês fazem aí, você acha que tem muitas universidades no Brasil trabalhando essa questão? Pelo que você tem lido, assim, de uma maneira bem assim, empírica, nada cientificamente comprovado, só pelo jeitão do que você anda lendo. Eu acho que nós estamos começando, né? Eu acho que estão se começando a falar e a estudar. Mas a gente, é o que eu volto a lhe dizer, nós temos aí uma patologização muito forte. Você sabe que o nosso sistema de saúde, até mesmo quando ele cria alguns materiais de educação em saúde,
ele traz esse acolhimento, a diminuição dessa gordofobia, vamos trabalhar comportamentos que eles não sejam gordofóbicos, o acolhimento nos espaços, né, para essas pessoas. A gente vê que mesmo esses materiais, eles ainda são gordofóbicos, porque quem está por trás, muitas vezes, não tem a escuta da pessoa gorda. A pessoa gorda ela tem que fazer parte desses projetos, porque é ela que se sente violentada, é ela que se sente ali julgada quando está no atendimento. Então, muitas vezes a gente tem que entender para que essas pesquisas aumentem, né? Para que a gente veja isso realmente, gerando uma repercussão, para diminuir, para tentar diminuir essa gordofobia, é com esse movimento. Não posso lhe afirmar, mas hoje a gente já tem mais artigos sendo publicados, a gente já tem a pesquisa gorda aqui no país, né? Então a gente já tem pessoas que são ativistas e a gente tem pessoas que são parceiras nesse processo e que estão ali também estudando. Eu acho que o movimento ele já cresceu bastante. A gente já escuta, é como você fala, você veio ler no início desse ano para cá, mas você já faz as leituras. Então isso é importante, você já despertou para a leitura. Então, não posso te afirmar, mas eu acho que as universidades já estão se movimentando. Diante das postagens que você deve ter lido, existem comentários gordofóbicos, né? A ponto de se dizer assim, como a academia apoia esse tipo de fala na universidade. Gente, nós somos uma universidade que a gente tem, como universidade, a gente tem que fomentar justamente essas discussões para acolher, não vou dizer essa minoria, porque não são mais minoria. Não são mais, Não são minoria, não são. Então a gente tem que estar nesse espaço de acolher realmente as pessoas gordas e fazer com que as pessoas despertem. Então a gente teve comentários gordofóbicos, mas eu acho que tirar, enquanto academia, colocar essas discussões, a gente vai dar espaço para isso também. E isso é importante porque o nosso objetivo enquanto profissional de saúde é conscientizar, né? Então, eu acho que é por é. aí. Nós estamos começando. Se está começando é bom, né? Se está começando é bom, É. né? Na perspectiva do letramento em saúde, é o que a gente tenta mostrar para os alunos, sem especificar nenhuma condição em particular, a gente tenta exatamente mostrar isso para os alunos nossos das disciplinas de letramento, né? Quer dizer, existe a importância da comunicação e existe a importância do outro entender o que está sendo falado e como está sendo falado e por que está sendo falado. Mas, independente de qualquer compreensão que o outro tenha, existe o livre-arbítrio. A Uhum. pessoa tem o direito de se gostar, de se querer daquele jeito e resolver ou não seguir alguma coisa que alguém disse para ela que era bom que seguisse, né? Isso. Ela É tem que esse ter esse direito. respeito que nós precisamos ter, né? Isso. É esse respeito. E não o julgamento que a gente tem, que é o que normalmente acontece, né? Nos nossos espaços de saúde. No nosso espaço de saúde, nas nossas vivências enquanto professor, aluno, né? Enquanto professor, paciente, aluno, paciente. Paciente não, que eu acho que até esse termo a gente já saiu mais desse lugar, né? Não paciente, mas um cliente, né? Enquanto estudante, cliente, enquanto profissional, cliente. Então, a gente tem que realmente se colocar nesse lugar, né? Do outro. E um assunto que não tem nada a ver com o nosso hoje, mas que eu acho que a gente vai ter que discutir, é a questão da discriminação do idoso no Brasil hoje. Com certeza. No idoso, ele é totalmente colocado de lado, a partir de uma determinada idade, as pessoas se incomodam de Se ele ver estiver você ao lado presente. delas trabalhando com elas. As pessoas se incomodam, não tem espaço. Recentemente, numa instituição aqui em Fortaleza, a pessoa assumiu uma direção e a pessoa ela foi descartando os idosos da instituição e ela foi se cercando de De pessoas jovens. entre 25 a 45 anos. Ela se cercou dessas. E aí ela colocou para escanteio, vamos dizer assim, todos os outros. Ela arrumou um jeito de se livrar dos demais, independente de qualquer competência que se possa ter. Então, também existe isso. E assim, como você disse, né, o gordo é maioria no país, vai ser maioria no país, né, lá, em pouco tempo, o idoso é maioria também. Estamos nos tornando maioria, porque diminuiu a natalidade nacional. Então, no Isso. Brasil,
que é um exemplo clássico de país que mudou a pirâmide, né, populacional, Uhum. nós idosos estamos representando um contingente razoável. Então também tem que ser feito coisas por nós, não é? Isso. Nós que E eu cada digo vez mais pessoas. ativos. E cada vez É, mais ativos, né? Você vê hoje, a gente vê idosos aí inseridos no mercado de trabalho, o idoso que dirige, o idoso que cuida da família, o idoso que continua no mercado de trabalho. Então, por que não cuidar desse idoso? Por que não proporcionar ambientes para esse idoso, né? Saudáveis. Então, é uma mudança, a nossa pirâmide mas é para uma outra inverteu. história, né? É, Hoje nós com estamos falando. É certeza. só porque uma coisa vai puxando a outra, porque tudo se trata de Vai. respeito, né? Tudo se trata de acolhimento, tudo Isso, se trata de humanização. Então a gente acaba que vai lembrando de outras situações também, com né, Cristina? certeza. Isso. Cristina, a última pergunta agora que eu tinha para você, ela é em cima do que a gente acabou conversando um pouquinho, quer É, eu dizer, acho que a gente você já falou que já conversou está tendo sobre os ela. espaços, né? Então, na Isso. sua opinião, é isso aí que eu ia perguntar, né? Existe espaço para discutir como é que essa patologização, como é que esse foco no IMC acaba se refletindo no atendimento da pessoa gorda? Quer dizer, existe espaço? Pelo que você me disse, existe, né? Eu acho que nós, profissionais de saúde, temos que fomentar e lutar por esses espaços, né? É o que a gente sempre vem fazendo aqui com o professor Augusto, que é um orientador aí maravilhoso, né? E está nessa luta. O professor Augusto é tanto da pesquisa Quant, e agora eu digo que ele também está na pesquisa Quali, e ele vai buscando aí outras parcerias, então ele é maravilhoso, um grande estudioso, e ele está aí nessa luta com a gente, né? Para que a gente possa realmente ir conhecendo esses espaços, como essas pessoas gordas elas se sentem, como é que os profissionais de saúde eles veem essas pessoas gordas nos espaços, então isso está muito legal. Então fazer essas pesquisas com ele, eu acho que isso aí já é uma forma da gente fomentar, porque o nosso estudante ele fica ouvindo falar sobre o tema, ele fica entendendo o que é a gordofobia e ele vai ser uma pessoa que vai estar realmente sendo um multiplicador. Isso é muito bom. Então, essas pesquisas elas estão na academia, elas não estão só comigo, elas estão com outros orientadores, outros orientandos dele, né? E aí a gente está conseguindo fazer esse trabalho aqui dentro. Então, é interessante que a gente fomente e a gente tente aumentar e a gente busque mais pessoas para agregar, né? Mais pessoas que queiram estudar. Inclusive, a gente tem outras pesquisas aí que estão acontecendo, né? E aí, aos poucos, a gente também vai publicando e vai tornando essas pesquisas aí mais lidas, né, E vai compreendidas disseminando esse e vai conhecimento para os disseminando, outros, com né? certeza. Maravilha. Bom, Cristina, por hoje era isso. Eu queria saber se você ainda precisa acrescentar alguma coisa além do que a gente conversou. Eu adorei essa conversa nossa, ó. Acabei me Muito metendo bom. tanto, acho que eu fiquei competindo com a tua fala, mas é porque você foi me estimulando tanto. Não, mas foi maravilhoso. Acho que tem que ser uma conversa mesmo e que tenham mais conversas dessas, né? Nos diversos ambientes. É, o que eu tenho aqui é mais para reforçar realmente esse combate à gordofobia, que tem que acontecer nos espaços educacionais. Malu Gimenez já traz, né, que esses espaços, por exemplo, essas pesquisas, essas conversas, elas acontecem principalmente lá no ensino médio. Elas acontecem muito, que os jovens estando ali ativamente têm um resultado bem mais positivo nesse processo. É melhor eles tratando eles de igual para igual, isso se torna bem melhor. Na academia também, eles compreendendo essa necessidade. E aí a gente vê a importância de trazer isso para a academia, dessa educação formal, que está aqui na universidade, a gente tem ensino, pesquisa e extensão, então a gente está tentando envolver esse tripé aqui para trabalhar realmente a gordofobia nesse tripé, né, que a gente traz, mas que também na educação informal. Então, é muito importante que a gente traga isso para ser estudado, para ser discutido e para ser debatido. Então, que a gente tente realmente estar aí como um aliado de ativistas e de outros profissionais que estejam aí no estudo do corpo gordo, né? E defendendo realmente que o corpo ele é gordo. Ele não obrigatoriamente é um obeso, né? A pessoa, ela não é uma pessoa obesa, ela tem a obesidade, né? Então é bom que a gente trabalhe realmente esses conceitos, e entenda esses conceitos, porque eles realmente às vezes são retratados de uma forma errônea e que aí resultam na violência aí com os corpos gordos, né? Perfeito, perfeito. Pois eu só tenho então a agradecer, Cristina,
Agradeço aos nossos ouvintes também, às nossas ouvintes, estão conosco desde 2020, são 5 anos, né, quase, vamos completar 5 anos em outubro. E principalmente eu estou querendo parabenizar também os nossos ouvintes e agradecer pelo fato de que ultimamente eles vêm usando os nossos canais de comunicação no Spotify e eles estão postando elogios, estão postando alguns comentários, até agora, graças a Deus, são elogiosos, né? Mas nós estamos abertos para as críticas também e estamos Isso, abertos principalmente para sugestões de temas. com Acho esse seu certeza. tema de hoje assim um primor, sabe, para quem está se preocupando mesmo com humanização e equidade social, sabe? Acho muito importante, agradeço demais você ter tirado seu tempo para vir para cá, tá? Aguardo todo mundo para o próximo episódio, inclusive você. E olha, estou aqui, viu? Vou lhe cobrar para ver se você não volta para falar mais um pouquinho com a gente, Tá tá bom? bom. Tá ótimo. Pois tchau, Muito tchau, obrigada pela obrigadíssima. acolhida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.